Assim, a cada relação, atenham diante da possibilidade de obter ou não uma aérea ou de conseguir uma, aumenta ainda mais a possibilidade da mesma não ocorrer. Quando esse indivíduo procura um auxílio médico e detectada uma causa orgânica, normalmente foram instaladas insegurança e ansiedade consequentes das repetidas falhas eréteis. De acordo com uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, com homens com idade entre 40 e 69 anos e em vários estados do Brasil, 59% destes homens relatam que já tiveram ou têm algum problema de eréção durante o ato sexual. No Brasil, a doença já acomete cerca de 30% da população de homens em idade economicamente ativa, isso representa cerca de 15 milhões de homens. No entanto, por meio de uma primeira consulta com um terapeuta sexual é possível perceber se pode estar ocorrendo uma causa orgânica para a disfunção erétil. Por exemplo, é muito comum um homem apresentar dificuldade de eréção ou de mala com uma determinada parceira, mas não com uma outra em uma determinada situação. Não é raro esse indivíduo passar a evitar situações em que a relação sexual é possível, pelo medo de não conseguir eréção. Geralmente, as causas orgânicas são presentes em homens acima dos 50 anos e estão relacionadas a desequilíbrios hormonais, causas vasculares, neurológicas, diabetes, uso abusivo de álcool ou outras drogas e até mesmo ao uso de alguns medicamentos que podem comprometer a eréção. Os dados são ainda mais preocupantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a falta de eréção afetará cerca de 322 milhões da população masculina mundial, até o ano de 2025. Essa eréção se dê apenas por estímulos neurológicos e muitas vezes não percebidos durante o sono. E pela manhã, ao acordar com a bexiga cheia, também tem estímulos neurológicos que provocam sua eréção. Até hoje, as soluções encontradas pelos homens que sofrem com a disfunção são comprar Viagras, Cialis e Levita, remédios para problema de eréção, gastar em média R$6.000 com tratamento de reposição hormonal e que não tem resultados garantidos ou em casos mais graves, apelar para a cirurgia que custa mais de R$40.000. Com isso e afastada qualquer possibilidade de uma causa orgânica, constatando-se, então, que a dificuldade de eréção se dê em situações de ansiedade, tensão, receio de não conseguir ter eréção, fatores relacionados a causas emocionais e psicológicas. A disfunção erétil pode, também, ser uma causa ou consequência da ejaculação precoce. Ou na tentativa de penetração, mas não na masturbação ou no sexo oral e assim por diante. O paciente pode, ainda, relatar uma dificuldade de eréção no ato sexual ou em todas as situações mencionadas anteriormente, mas o mesmo percebe uma eréção normal durante a noite ou pela manhã, ao acordar. No entanto, mesmo em homens acima dessa idade, pode não ocorrer uma causa orgânica e sim, psicológica. Quando há suspeita de uma causa orgânica, se faz necessária avaliá-la com um médico urologista/andrologista para avaliar qual o tipo de abordagem e tratamento podem ser sugeridos. Dentre as causas psicológicas mencionadas como ansiedade e preocupa-os com o desempenho sexual, também se encontram causas mais profundas como dificuldades intrapsíquicas inconscientes e do próprio relacionamento conjugal. Dentre esses recursos, tem-se, psicoterapia, reposição hormonal após os 45 anos de idade, álcool em gel,
prótese, gesso e cremes e enrijecimento por sucal. Dificuldades em obter e ou manter a ereal podem ocorrer em qualquer fase da vida de um homem. Assim, a sua autoconfiança e autoestima se encontram abaladas, fazendo com que, mesmo depois de sanar a causa orgânica, o problema possa persistir. E dessa forma, mesmo quando existe causa orgânica, a interferência psicológica também passa a existir. Todos esses métodos tradicionais têm um custo muito elevado e não garantem resultados. Além disso, os remédios para problema de ereal não são indicados para quem sofre com problemas do coral e o uso deles ainda pode estar ligado ao aparecimento de câncer de próstata e antidepressão. Um homem com essa disfunção, com o passar do tempo pode vir a desenvolver um quadro de impotência sexual e vice-versa. Todos esses fatores devem ser avaliados nas consultas para que possa ser sugerido o tratamento através da terapia sexual. Disfunção erétil ou impotência sexual e a incapacidade de iniciar e de manter uma ereal em, pelo menos, 50% das tentativas durante a relação sexual. Essa disfunção incapacita o homem a obter ou manter ereolas suficientemente rígidas para a penetra ao vaginal, impedindo a satisfação sexual. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes e, se tome-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita, siga as instruções na bula. Após ser detectada a impotência sexual através de um diagnóstico clínico, existirão vários recursos para tratamento. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre as orientações do seu médico e nunca se automedique. Pare de dar dinheiro para companhias farmacêuticas como a Pfizer, que ganham bilhões de reais se aproveitando da sua situação vergonhosa e que seu uso de seus medicamentos pode causar antidepressão. Agora vem a notícia boa. Que tal se eu te dissesse que tem uma forma completamente natural de conseguir ter e manter ereolas, independente de sua idade ou problemas do organismo, gastando apenas com 30,00 em alimentos naturais. O exame é feito no consultório médico e o remédio fazenda é feito em 10 a 20 minutos. Quem tem problemas psicológicos responde positivamente a este exame. Causas a impotência sexual está relacionada a diversas doenças e tratar a disfunção envolve obrigatoriamente a descoberta de sua causa. Um dos exames realizados para detectar a disfunção erétil e a avaliação física global, teste de intumescência peniana noturna, realizada com auxílio de equipamentos específicos. Na maioria dos casos a causa é de origem psicognica, ou seja, interferência de fatores emocionais e psicológicos, como insegurança em relação ao desempenho sexual, receio de não satisfazer a parceira, estresse, cansa-o, preocupa os familiares, financeiras e profissionais, dentre outras. Normalmente, quando o homem apresenta pela primeira vez uma dificuldade de obter ou manter a ereal durante o ato sexual, o fato o faz se sentir ansioso e esta ansiedade o impede de se entregar totalmente às suas sensações eróticas, tornando-o um mero observador do seu próprio desempenho sexual. Se as ereolas espontâneas forem satisfatórias, significa que o sangue chega ao pênis e corretamente represado. O distúrbio, portanto, tem fundo psicológico. Maravilha, NE. Tal fato, seguramente, exclui qualquer possibilidade de uma causa orgânica, pois demonstra que sua ereal ocorre em situações em que, provavelmente não se cria uma expectativa em obtê-la ou, até mesmo,
fora do estímulo sexual. Durante o sono, o homem pode ter aerial sem que esteja tendo um sonho erótico. Outro recurso usado para o diagnóstico da disfunção erétil e o ecodoppler peniano, utilizado para medir o fluxo arterial e identificar eventuais obstruções arteriais penianas. Um método menos popular são as angioes intracavernosas, dentro do corpo cavernoso do pênis, que aumentam o fluxo sanguíneo das artérias, diminuem o calibre das veias e relaxam a musculatura local, produzindo aerial. Acompanhe agora um pouco mais sobre o milagre do método do turbinando o desempenho sexual funciona e garanta ter suas aerials novamente para toda a vida, resolvendo seu problema de aerial em 48 horas e sem a necessidade de repor testosterona. Como todo homem tende a ter aerial dormindo, o aparelho mede a sua qualidade e a quantidade durante determinada fase do sono. O equipamento possui 2 anéis conectados a eletrodos, colocados em volta do pênis, que analisam a qualidade das aerials noturnas e traem um gráfico completo. Esse e o milagre do método do turbinando o desempenho sexual, que já ajudou mais de 18.921 pessoas em todo o Brasil a retomar suas aerials de forma natural e super barata. Nessas duas situações aerial não se dê por estímulos sexuais e sim apenas por estímulos neurológicos, indicando então que a sua resposta orgânica da aerial este preservada.